Olá pessoal, bom dia a todos e a todas, bom dia a todos os polos que nos acompanham. E estamos aqui mais uma terça-feira para darmos continuidade à aula da professora Noêmia e aqui agradecer também a companhia da professora Domingas, que está dando as suas contribuições. Bom dia a todos. Bom dia então pessoal, nós observamos agora há pouco aqui no chat que vocês estão participando, enviaram suas respostas e nós vamos aqui tirar as dúvidas e interagir com vocês. Vamos lá, a primeira questão. A primeira questão, ela está relacionada a elementos fundamentais e diz o seguinte: relacione os elementos fundamentais para uma boa comunicação escrita. Então, nós fizemos aqui elencamos alguns elementos que servem de base para que possamos estar desenvolvendo uma boa comunicação escrita. E nós temos aqui a clareza. A clareza é a característica ou estado do que é claro. Ou seja, para você desenvolver uma comunicação escrita, você tem que ter compreensão do que você vai abordar. Você tem que ter clareza do que você vai escrever. E nós também temos aqui a coerência. A coerência textual é construída através dos conhecimentos sociocognitivos do leitor. Ou seja, para você ter coerência numa produção textual, você também tem que ter esse conhecimento sociocognitivo. Você precisa conhecer o contexto social, você precisa ter esse domínio do que você vai falar, para que você não faça um juízo de valor na sua escrita. Então, é preciso você ter na comunicação escrita tanto a clareza quanto a coerência. E diz o seguinte: esses elementos sociocognitivos relacionados, conforme eu falei agora há pouco, à aquisição de linguagem e ao aprendizado, desenvolvimento da leitura e da escrita. Então, para mim ser bem preciso, coerente, claro, objetivo na minha comunicação escrita, eu preciso ter alguns atributos que vão me favorecer a uma boa comunicação escrita. Professora Domingas, o que nós temos hoje aí de resposta dos nossos alunos? Temos aqui a resposta da Neiva, do Polo de Extrema. Ela diz o seguinte: a comunicação escrita é uma conversa entre pessoas distantes. Uma forma de comunicarmos a história, devemos ter coerência na forma de escrevermos, ter um objetivo claro sobre o assunto abordado e ter seriedade no que vai ser escrito. Então, aqui, a resposta da aluna. Também tem uma outra resposta aqui, referente à questão 2, que é da Dilvana Rodrigues, lá do Polo de Extrema. Ela diz o seguinte: enriquecer e aprimorar os meus conhecimentos com profissionais e educadores, E também tem uma outra resposta aqui referente à questão 1, A gente está lendo assim porque está interligada as respostas, E é bem dinâmica aqui o chat, até mesmo para a gente não perder, Para uma boa comunicação escrita, aqui já é da Maria da Saúde, a linguagem deve ser clara, concisa, coerente, precisa e objetiva para que não ocorra ambiguidade na informação. Ela dá um exemplo: a moça, vírgula, bonita como sempre, vírgula, gosta de ser independente, ponto. Então, aqui está a contribuição da Maria da Saúde, referente às frases, a forma, a pontuação. Tudo isso são elementos muito importantes na hora de elaborarmos um texto, Termos essa clareza, como você acabou de citar, ou seja, deixar bem claro, porque veja só, quando uma pessoa lê um texto, ela vai ter uma ideia do que se pretende passar. Então, um texto complexo, um texto com duplo sentido, ele não passa a mesma ideia de um texto bem elaborado. Para isso que você falou que é necessário ter a clareza e a coerência.
Referente à primeira questão, nós só temos por enquanto essas duas respostas aqui da Maria, né? E aí a gente espera mais respostas, tá bom, pessoal? Vamos enviando então. E professora Dominga, uma das coisas importantes quando você também está produzindo um texto é a questão das vírgulas, ponto e vírgula, ponto seguido, ponto parágrafo, porque é um desses acentos gráficos aí que vai modificar o texto e você às vezes quer falar algo que você inseriu uma vírgula ou um ponto e vírgula, ele modificou até aquilo que estava direcionado. Tem uma resposta aqui, acabou de chegar do Rob Charles, da questão número 1. O Rob Charles é o aluno, né, e foi encaminhado aqui pela Rosângela, a tutora presencial, nossa colega lá de Cerejeiras. Ele diz o seguinte, questão 1, clareza, coerência, concisão, objetivo, coesão e criatividade. São os pontos aqui que complementam também a resposta número 1. Muito obrigada, Robin Charles e Rosângela, né, por ter participado. Continue enviando mais respostas, mais contribuições, porque cada fala dos alunos que estão interagindo no chat, eles contribuem também para mais conhecimento, que às vezes até fica alguma dúvida entre os alunos, e uma resposta interativa, ela ajuda a tirar as dúvidas. Vamos para o próximo. Vamos para a precisão, que nós estamos abordando desde o início. Vamos lá. Precisão, qualidade do que é preciso. Olha só. Qualidade do que é preciso, exato, rigoroso, falta ou carência de alguma coisa, necessidade, exatidão. Então, o nosso texto também precisa ser ter precisão, ter qualidade. Nós precisamos ser exato, ser rigoroso. Então, desta forma, nós conseguimos desenvolver um texto coerente. E aqui ainda continuando, diz o seguinte, na execução, continuando a fala que diz sobre necessidade, exatidão, na execução, nitidez, rigorosa, no pensamento ou no estilo. O próximo é a concisão. A concisão, característica ou atributo daquilo ou de quem é conciso. Observa, pessoal, que um elemento deste está ligado ao outro. Qualidade de quem fala ou escreve com clareza. Então, você observa que para você desenvolver um texto, você precisa ter as clarezas, você precisa ter precisão, você precisa ter o conhecimento sociocognitivo e você precisa também escrever com clareza e com qualidade. A objetividade. A objetividade, ela está diretamente ligada com a qualidade do que é objetivo. Você precisa desenvolver um texto, além de ter a precisão, a concisão, a coerência, conhecimento sociocognitivo, você precisa ser objetivo naquilo que você quer escrever, naquilo que você fala. Observe as matérias de jornais, como é que eles são bem objetivos, tem o tema e eles já entram no assunto, eles são objetivos. É mais ou menos assim que os jornais, né, as reportagens, elas saem para que, até no jornal mesmo escrito, a gente observa, né, professora, que eles são muito objetivos, né, trata do tema e já leva para o assunto. Exatamente, referente às linguagens que se utilizam nos diferentes ambientes, a gente já viu, né, por exemplo, lá na metodologia com o professor Luiz Carlos, a orientação como se organizar um texto mais técnico. Agora há pouco nós conversávamos aqui a respeito disso, né, aqui no estúdio, justamente com o professor Luiz Carlos. Hoje a professora Noêmia colocou também essas questões de ser um texto objetivo, e é importante destacar o seguinte, a forma como se fala é uma, e a forma como se escreve é outra, porque a escrita ela tem esses critérios no escrever. Para isso existem, né, conforme a professora colocou na parte de conceitos, né, a questão da pontuação, saber usar os pronomes, os verbos, advérbios, tudo isso de uma forma mais exata, porque o texto ele tem que atrair o leitor.
E para isso você precisa saber diferenciar a forma que eu escrevo e a forma que eu falo. Aí entra aqui no princípio da objetividade, né? Qualidade do que é objetivo. E dentre as áreas, existe uma forma específica de escrever. Por exemplo, na televisão, o redator, o apresentador, eles têm que levar um texto objetivo para o telespectador. Ele não pode fazer muito rodeio porque ele tem o tempo para que ele possa cumprir e é uma linguagem bem diferente também. E uma das coisas, professora, que eu observo na nossa fala, que muitas das vezes as nossas linguagens coloquiais, ela nos atrapalha um pouco na hora de descrever um texto. Se não estiver bem atento à linguagem coloquial, muitas das vezes, né, entra no nosso texto, um texto científico, principalmente numa metodologia científica, que você vai desenvolver um projeto, um artigo, você precisa ter a propriedade de trabalhar com a norma culta. Exatamente. Vamos lá para o próximo. E continuando, nós temos aqui também a coesão. A coesão, ela trata basicamente nos estudos das articulações gramaticais existente entre as palavras, orações e frases. Eu observei que agora há pouco a professora Noêmia estava trabalhando sobre frases, explicando o que seriam frases, né? E aqui na coesão ela vem tratando exatamente os estudos das articulações gramaticais, né? Que está entre as palavras e as orações, para garantir uma boa sequência de eventos. A criatividade é um substantivo feminino. Observa aqui que ela tem a origem no que indica capacidade de criar, produzir ou inventar coisas novas. Então, aqui está a capacidade de estar produzindo, né, a criatividade. E nós observamos as novelas que são escritas pelos autores, né? Então a gente observa a riqueza da criatividade que eles têm de elaborar textos dramáticos, né? Aqueles textos que faz com que você se transporte, né, até para o próprio momento, consegue mexer com o emocional. Então isso aqui é uma criatividade riquíssima que a pessoa tem de desenvolver, criar novelas, de escrever um livro. Tudo são criatividades, estão abordadas dentro desse contexto, são os elementos textuais. Mais alguma resposta? Referente à literatura, né, a gente observa aí, por exemplo, no foco da infantil, né, juvenil, a gente pode citar como base o Monteiro Lobato. Através das histórias, né, de Monteiro Lobato, a gente percebe esse ato de cativar o leitor e levar para esse universo do faz de conta e ao mesmo tempo incentivar a leitura. Então, os teóricos, ele tem essa linha de através do texto conquistar, mas para isso, observem, os textos têm os seus atrativos, eles são organizados, elaborados, né? Olha, eu quero aqui parabenizar o aluno Rob Charles. O Rob está participando bastante. Parabéns, muito Rob. bem, Rob. Mande mais aqui suas respostas. E também eu quero dizer aos alunos de Cerejeiras, para que eles continuem participando aí, fazendo uma focinha com o Rob Charles nas respostas. Podem mandar. Nós temos o maior prazer em dizer, olha, a resposta aqui é do aluno X. Isso é muito importante para a gente. Vamos aí, então, Vamos lá, segunda questão, né? 2, né? A segunda questão. Exponha com clareza o seu objetivo com relação ao curso que você está fazendo, pró-funcionário. Alguma resposta, professora, com relação? Eu quero aqui a primeira resposta do Rob Charles. Parabéns, a segunda questão, Rob. né, Rob? Pró-funcionário é uma janela que nos proporciona observar o mundo com outros olhos. Pois, só um pouquinho aqui que eu me perdi. Pois nos dá conhecimento e nos prepara profissionalmente. Então, aqui a resposta referente à segunda questão do Rob Charles. Temos aqui também uma outra questão, só um minutinho. O curso, essa aqui é da Maria da Saúde, tá? É da aluna Vanderleia. O curso para mim surge como uma oportunidade de aprofundar meus conhecimentos acerca da área da prática,
multimeios e didáticos, hoje fundamental na dinamização das práticas pedagógicas. Também tem uma contribuição aqui da coordenadora de polo, a Dilvana. Ela diz o seguinte, ela cita uma reportagem, né, do jornal o Globo, referente à cidadania, reportagem especial sobre o Enem. Ela mostra como os alunos podem se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio. Muito boa aqui a contribuição da Dilvana, porque veja só, o Enem ele foca essa questão da leitura e da escrita. Trabalha mesmo. Eles trabalham as figuras, imagens, charge, exatamente para que o aluno possa assimilar, decodificar e resultado disso é a produção textual. Muito boa aqui a sua sugestão, Giovana. Então vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: destaque de um livro, algum livro ou jornal ou revista, fragmento de texto no qual esteja estabelecida a coesão textual. Aqui tem uma resposta sobre a coesão textual e o exemplo. A coesão não nos revela, olha só aqui, não nos revela a significação do texto. Revela-nos a construção do texto enquanto edifício semântico. Então aqui nós temos um trecho tirado de uma revista, né, que fala sobre a coesão textual, que ela não nos revela a significação do texto, mas ela revela-nos a construção do texto. Ao passo que você constrói seu texto, você vai se identificando com a sua própria produção. Né? Alguma resposta, professora? Não, só aqui alguns agradecimentos lá de Cerejeiras da tutora Rosângela, né? Diz que a turma lá tá bem animada, a gente fica muito feliz, sabe, Rosângela, com essa animação aí da turma. Que ótimo. Eu acredito que a turma aí seja bastante animada, isso é muito bom. Olha, no processo de aprendizagem, a motivação é um elemento muito importante. Essa motivação que tem o caráter interno, né, no indivíduo, mas também que pode ser complementada com essa animação do grupo, porque um vai dando força para o outro e com isso os resultados são textos belíssimos que vão surgindo, esse gostar pela escrita, de escrever, fazer cartas e assim, aos poucos cuidando, né, dessa questão toda. Então, dando continuidade à coesão textual, eu trouxe 2 exemplos. O país é cheio de entraves. Digamos que eu parasse meu texto aqui. O que eu estou querendo dizer? O país é cheio de entraves. Será que meu texto está completo? Eu estou tendo uma coesão textual? Então, todo o texto precisa ser completado. Então, texto sem contexto, né, você não forma uma frase. Então, aqui a frase é a seguinte: o país é cheio de entraves burocráticos. Agora sim deu para entender. Né? Frases incompletas, ela não tem coerência. A próxima é preciso preencher uma enorme quantidade de formulários. Tá, digamos que eu parasse aqui em formulários. Minha frase não está completa, aí eu faço uma comunicação até por e-mail. Mas o que eu estou querendo? Que formulários são esses? Do que está se tratando? Então é preciso concluir a própria fala. Então, diz o seguinte: quantidade de formulários que devem receber assinaturas e carimbos. Pronto, isso aqui são frases completas. Vamos para o próximo, que é a quarta questão. Quarta questão diz assim: destaque de uma revista, um livro ou até mesmo jornal que apresente aspecto de cidadania. Esse texto aqui, ele vai envolver todos aqueles elementos textuais que nós falamos: precisão, coesão, criatividade. Então, esse pequeno texto aqui, ele vai fechar todos aqueles elementos. Aí é uma matéria de jornal. Aí diz assim: São Paulo, o presidente da Comissão Nacional da Verdade, Pedro Dalari, afirmou ontem que as Forças Armadas precisam pedir
desculpas pelas violações aos direitos humanos durante a ditadura de 1964 a 1985, para que a falada reconciliação nacional seja possível. Pronto, começou um texto com uma síntese e terminou com uma síntese. Observa aqui que ela começou, o texto começa falando da localização, onde aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, em São Paulo, quando aconteceu, aqui está o ano que aconteceu e a data. Então, num texto informativo, precisa sempre ter essa clareza. Onde, quando, como, porquê. É preciso ter um texto coerente. Alguma pergunta, professor? Alguma resposta? Olha, por enquanto não temos a resposta, mas referente à reportagem, né, que você trouxe aí, como você citou, ele localiza o leitor quanto ao local, a data, o episódio, faz um recorte temporal e apresenta as imagens. Se vocês observarem, por exemplo, hoje, acesse lá um site de notícias, pode ser o Globo, ou a Gazeta, ou o Estadão. Então, vocês vão observar que o tipo de matéria, ela é direcionada para o público, seja através do jornal impresso que circula, seja através do site, seja através da revista. Então, são N formas de comunicação e de situar o leitor quanto à atualidade. E é um exercício bom, pessoal, para você ir trabalhando a questão da leitura, da escrita, da organização, da construção das frases, de como elas devem ser elaboradas, porque não é, como eu falei anteriormente, a forma que a gente fala não é a forma que a gente escreve, porque a própria escrita, ela tem assim o seu padrão de normas e elas devem ser seguidas. Para isso tem a gramática, nós temos como um ponto assim de referência até mesmo nessa elaboração, dentre todas as classes gramaticais também que a gente conhece, então elas orientam exatamente como deve ser. Tem uma resposta aqui que acabou de chegar, é da Maria da Saúde, né? Ela diz que a continuação da resposta, a água deveria ser colocada no filtro, no local adequado, em todos os intervalos, possibilitando assim que a água estivesse filtrada para consumo das crianças a qualquer hora. Agora, Maria, aqui antecedendo a essa resposta, tem o texto das alunas que diz assim: para resolver o problema, discutir o processo de trabalho e decidir o que? A água deve ser colocada no filtro, ou seja, a equipe aqui trabalhou e organizou um texto e mandou para a gente aqui, exatamente pontuado como deve ser, né, fazendo o chamamento para a forma correta. Então, a equipe aqui realizou a atividade na elaboração de um texto e teve como um tema a questão da importância da água filtrada, né? Bom, pessoal, só para finalizar, nós estamos com menos de 1 minuto. Lembrando aqui que o texto também, além de ter uma pessoa que está narrando, tem um personagem também que faz parte da história. Então, tudo que você for elaborar um texto nesse sentido, não esquecer das suas personalidades. O emissor, né? O emissor, receptor. Então, faz parte da escrita, da comunicação escrita, clara, coesa, com precisão. E queremos aqui agradecer, chegamos ao final da aula, passou muito rápido os 30 minutos, estamos aqui com o nosso amigo Apolo nos sinalizando que encerrou. E queremos aqui agradecer, desejar um bom dia a todos. Bom dia, professora Domingas. Pois é, pessoal, quero agradecer aqui imensamente mais essa oportunidade de estar com vocês aí nesse momento de aprendizagem. Eu sei que vocês estão aí também aprendendo e também nós estamos aqui aprendendo junto com vocês. É muito gratificante lermos aqui as respostas, saber que vocês estão participando e a nossa maior alegria é saber que a cada encontro essa participação vem aumentando. Então, o nosso abraço aqui a Josi Souza, que é a tutora, né? A Maria da Saúde, a Gilvana, aos nossos colaboradores Maria da Saúde, a Rosângela Aparecida, o Joel. Então, assim, todos aí, de uma forma ou de outra, recebam o nosso abraço carinhoso e até o nosso próximo encontro. Até a próxima terça, nos encontramos novamente.